Vamos então para mais um bloco de aula aqui no nosso curso Desvendando a Banca CESP-Sebrasp na disciplina de Direito Administrativo. Estamos analisando o tema de processo administrativo, especialmente com base na Lei 9784, a Lei de Processo Administrativo Federal, que tem aplicação subsidiária aos estados e municípios. E no primeiro bloco, a gente já consegue identificar um pouquinho do perfil da banca CESP-Sebrasp, né? Ela tem uma preferência especial por dois temas que sempre estão presentes ali em provas realizadas pela banca, né? Um deles é a parte de princípios, especialmente o princípio da oficialidade, que a administração pública deve tocar os processos administrativos de ofício, independentemente de provocação. E o outro ponto é a parte de recurso administrativo, que cai muito. Então tenha atenção, tente realizar várias questões sobre esses dois assuntos, tente fazer um bom resumo, né? Tente fazer aí um fichamento, porque de fato os atos normativos que dizem respeito a esses dois tópicos caem, assim como também entendimentos, tá? A banca CESP-Sebrasp não cobra literalidade, assim, ipsis literis da lei, mas cobra compreensão sobre a Lei 9784 e por isso a importância também de fazer a sua leitura. Vamos dar sequência passando para a questão de número 15, então. A questão de número 15 diz o seguinte: caso seja interposto recurso de decisão decorrente de processo administrativo, a autoridade recorrida pode, de ofício, dar efeito suspensivo ao recurso interposto, caso se configure o justo receio de prejuízo difícil ou incerta reparação decorrente da execução. Bem, temos aqui então mais uma questão de recurso. Marcílio, só cai isso? Não. Também caem outros tópicos aqui a gente vai fazer, mas eu quero que você preste atenção que, de fato, quando nós temos várias questões cobrando o mesmo assunto, é porque aquilo é uma tendência. Então estude aquilo com mais afinco, porque vai de novo ser exigido. Aqui, especificamente, ele está querendo saber o seu conhecimento sobre efeito suspensivo. Bem, nós vimos no bloco anterior que o recurso deve ser protocolado perante a autoridade que proferiu a decisão, e essa autoridade, se não reconsiderar a decisão no prazo de 5 dias, envia para a autoridade superior decidir. Pois bem, esse recurso ele não tem o condão de suspender a decisão que foi proferida, não pelo menos de maneira automática. A Lei 9784 não prevê efeito suspensivo automático para o recurso administrativo. Mas, Marcílio, pode ser dado? Pode, tá? Pode. Quando é que pode ser dado? Quando tiver um justo receio de prejuízo difícil ou de incerta reparação. Vamos para um exemplo para você poder você entender, né? Imagine que uma autoridade administrativa tenha ido até um supermercado, por exemplo, um agente de vigilância sanitária, viu produtos com prazo de validade vencido e apreendeu, né? E aí, a decisão final foi pela eliminação desses produtos. Sei lá, descarte, né? Ou, sei lá, queimar os produtos, não sei. Enfim, né? Eliminação do produto. E aí, a empresa interessada recorre. Veja, se a decisão for executada e os produtos forem eliminados antes do julgamento do recurso, vai ser irreversível, porque o produto não vai existir mais. Então, nesse caso, a autoridade ela pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, porque há um justo receio de prejuízo difícil ou de incerta reparação. Tranquilo? Então, esse é o ponto. Esse efeito pode ser dado, mas ele não é automático. Cuidado, porque essa regra aqui é a regra da Lei 9784. Mas leis específicas podem conferir efeito suspensivo automático. Por exemplo, a Lei 8666, a Lei de Licitações e Contratos, prevê algumas hipóteses em que nós temos efeito suspensivo automático para recurso na licitação. Mas aqui ele está perguntando de maneira genérica, ou seja, com base na Lei 9784. Então essa questão está correta porque nos traz exatamente aquilo que nós temos na lei. Tranquilo? Vamos para mais uma questão, questão de número 16, na sequência, com um tópico agora diferente. Caso seja instaurado processo administrativo de assunto de interesse individual, poderá ser aberto a pedido do interessado para subsidiar a posterior decisão da autoridade administrativa um período de consulta pública com a finalidade de que outros servidores possam examinar os autos e oferecer alegações em favor do interessado. Bem, aqui ele não está cobrando os dois temas principais, ele foi para outro lado. Dentro da Lei 9784, que ele está cobrando aqui a instrução,
o capítulo de instrução, que tem duas ferramentas que podem ser utilizadas pelo poder público. Essas duas ferramentas que eu vou comentar agora são ferramentas que possibilitam a participação da sociedade ou dos interessados no processo antes da autoridade decidir algo. Esses dois instrumentos previstos na lei são os seguintes. Nós temos a consulta pública, tá? E nós temos também a audiência pública. Ambos os instrumentos estão previstos na Lei 9784, tanto a consulta quanto a audiência. Mas são a mesma coisa, Marcílio? Não, não são, tá? A consulta pública é quando a administração pública ela abre um período para manifestação. Então, ela abre, sei lá, uma semana e o povo vai se manifestar. A audiência pública, como a própria palavra já diz, né, é ouvir de forma, né, num dia ali, numa estrutura, ouvir os interessados. Então, ao invés de ser um período escrito, é o povo falando. Então, vai ter um representante que vai pegar o microfone e vai falar na audiência no dia que foi designado. Então, enquanto a consulta pública é um período em que as pessoas vão se manifestar como regra por escrito perante o órgão, né, a audiência é um dia em que as pessoas vão falar, vão debater, vão se manifestar. Mas os dois permitem o quê? Permite que a sociedade participe do processo de decisão, subsidiando a autoridade administrativa antes dela decidir. Cuidado, no entanto, é o seguinte. Essa questão que a gente acabou de ler, ela está errada, completamente errada, por conta da parte final dela. Veja, ela fala que a consulta pública seria utilizada com a finalidade de que outros servidores possam examinar os autos e oferecer alegações em favor do interessado. Isso aqui é até proibido, gente. Isso é a advocacia administrativa. É o servidor público defendendo o cara que está no processo. Tem nada a ver. A consulta pública não serve para que outros servidores defendam a parte do processo administrativo. Não é isso. Não é isso. Para que serve a consulta pública? Para que as pessoas se pronunciem sobre uma decisão importante. Exemplo. Imagine que o Estado está para editar uma instrução normativa sobre telecomunicações. E isso vai afetar a atividade econômica das operadoras de telefonia, né? Veja, todo mundo tem interesse naquela decisão. Então o Estado, antes de fazer a instrução normativa, abre um período de consulta pública e as operadoras vêm se manifestar. Umas vão se manifestar a favor, outras vão se manifestar contra, conforme seus próprios interesses. E aí a autoridade administrativa vai levar em consideração aquelas manifestações, não se vincula a elas, mas vai levar em consideração na hora de decidir, né, se importa, se não importa, enfim. Então essa questão ela está errada, porque não são outros servidores e não é em favor do interessado, tá? Embora exista tanto a consulta pública como a audiência pública como instrumentos de instrução processual na Lei 9784. O poder público pode utilizar tanto uma como outra, lembrando que são diferentes. E lembrando que tem por finalidade, né, permitir a participação popular dentro do processo administrativo, ou pelo menos a participação plural, né, de interessados. Beleza? Mais uma questão, vamos lá. Questão de número 17. De acordo com o princípio da oficialidade, parece-me aí o princípio mais cobrado, né, pela banca CESP e SEBRASP, a administração pública pode instaurar processo administrativo, mesmo que não haja provocação do interessado. E o órgão responsável pode determinar, por si mesmo, a realização de atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão, independentemente de haver interesse ou desinteresse das partes no processo. Marcílio, questão um pouquinho mais longa, né? Sim, uma questão, você pode ver, tem uma quantidade maior de palavras do que o normal, do que a banca CESP e SEBRASP cobra, mas está dizendo exatamente o que é o princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade é isso. O que poderia gerar dúvida? Poderia gerar dúvida aqui, ó. Será que o princípio da oficialidade também se aplica para atividades de instrução? E a resposta é positiva. Cuidado, tá? No processo administrativo, nós temos 3 fases. O processo administrativo envolve a instauração. Então, por exemplo, uma portaria designando a comissão, instaurando o processo. Nós temos a instrução, tá? Que alguns chamam de inquérito administrativo, e nós temos o julgamento, tá?
que é quando a autoridade vai decidir propriamente dito. O princípio da oficialidade se aplica nos três. A administração pode instaurar o processo de ofício, pode instruir o processo de ofício e pode julgar de ofício, independentemente do interesse da parte ou da manifestação dela. Então essa questão ela está correta, porque a atividade de instrução pode sim ser determinada pela administração pública de ofício. Esse é o princípio da oficialidade, que vale para todas as fases do processo administrativo, até por conta, né, dessa questão da legalidade e do princípio da autotutela. Bora para mais uma questão? Questão de número 18, seguindo a sequência. O gestor público deve cumprir as fases do processo administrativo obedecendo às formalidades próprias do inquérito civil, sob pena de nulidade, que poderá ser alegada na esfera judicial própria, tanto durante a execução do processo quanto após o seu encerramento. Essa é uma questão meio que sacana, né? Eu gosto de dizer questão sacana, porque traz um detalhe que o candidato às vezes não vê. Qual é o detalhe aqui? Ela está quase toda correta. O erro é porque está dizendo que o processo administrativo tem que observar as fases do inquérito civil. E, na verdade, não é um inquérito civil. É a fase do processo administrativo. Inquérito civil, né, tem uma finalidade específica. O inquérito civil é de outra natureza. O processo administrativo é outro aspecto. Se fosse aqui inquérito administrativo, tudo bem. Mas inquérito civil, essa palavrinha civil, torna a questão errada. Mas, Marcelo, e o resto? O resto está certo. De fato, o processo administrativo pode ser impugnado na esfera judicial, tanto durante a execução quanto após o seu encerramento, né? Para quem está mais acostumado aí com o direito constitucional, deve lembrar que a gente adota o princípio da inafastabilidade de jurisdição. O que esse princípio significa? Significa que qualquer lesão a direito ou ameaça de lesão a direito pode ser levada ao Poder Judiciário. Artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, princípio da inafastabilidade de jurisdição. Embora tenha algumas exceções, né? Justiça desportiva, uma delas, mas permite então que você impugne qualquer decisão administrativa perante o Poder Judiciário quando você bem entender. Tranquilo? Dando sequência, mais uma questão, questão de número 19. Vamos a ela. Recurso administrativo protocolado perante órgão incompetente não será conhecido. Contudo, a autoridade competente será indicada ao recorrente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Maravilha! Isso aqui é exatamente o que nós temos na Lei 9784. Essa devolução do prazo acontece quando a pessoa interpõe um recurso perante a autoridade incompetente. Então imagine que haviam duas autoridades, a pessoa estava com dúvidas em face da qual interpôs o recurso, interpõe, mas para a autoridade errada. Veja, o recurso não será conhecido. Não é por conta da autotutela, não é por conta da oficialidade que vai se reconhecer e processar um recurso por autoridade incompetente. Não. A autoridade incompetente fala que é incompetente, não recebe o recurso, mas indica a autoridade competente e devolve o prazo para recorrer, permitindo o exercício do contraditório em ampla defesa de maneira adequada. Então essa questão ela está correta porque representa de fato aquilo que nós temos na Lei 9784. Deve haver a devolução do prazo. Tranquilo até aqui? Beleza? Espero que você esteja entendendo. Lembrando que eu estou sempre à sua disposição para o que você precisar para te ajudar da melhor maneira possível, tá? Trouxe agora duas questões que pode parecer que a gente já tenha visto, pode parecer que diz respeito a outro tópico, mas é de processo administrativo. Essas duas questões são de processo administrativo, tá? Por quê? Porque a Lei 9784 ela foi um pouquinho além e regulou alguns assuntos como delegação, avocação, trouxe alguns aspectos sobre a formalidade da prática dos atos, tá? Então pode parecer que é de outro assunto, mas está dentro do tópico processo administrativo. Vamos ver, questão de número 20. E ele até começa com a lei, olha. De acordo com a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal e quando conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, delegar parte de sua competência a outros órgãos. Olha o que ele diz.
ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Marcílio, isso não é poder hierárquico? É, mas está regulado na Lei 9784. Então, perguntas sobre a Lei 9784 podem envolver delegação e avocação. E impacta no processo, porque a possibilidade de delegar vai impactar na decisão, né, dentro de um processo administrativo. Qual é o ponto que causa dúvida? Bem, nós sabemos que é possível a delegação, assim como a avocação, né? A delegação eu transfiro parte da minha competência para outrem, a avocação eu pego a competência de outrem para mim, né? O ponto aqui relevante é a parte final, que diz assim, ó, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. E, na verdade, isso aqui está correto. Não sei se você lembra da parte de poder hierárquico, mas, diferentemente da avocação, a delegação pode ser de maneira horizontal ou de maneira vertical. Como assim, Marcílio? Vamos lá, vou explicar isso aqui. Olha, presta atenção. Uma autoridade, ela detendo competência legal, ela pode fazer a delegação para uma autoridade subalterna, alguém que esteja abaixo dela. Isso aqui pode, Marcílio? Pode. A Lei 9784 permite a delegação para uma autoridade subalterna. Mas ela pode delegar para alguém que está no mesmo nível hierárquico, Marcílio? Pode. Não pode avocar, mas delegação é possível, tá? Não pode avocar. Então, a delegação ela pode acontecer de maneira horizontal e de maneira vertical. Tanto de maneira horizontal quanto de maneira vertical é possível acontecer a delegação. Então, essa questão ela está correta porque a delegação pode sim, ainda que a autoridade que vai receber a competência não seja hierarquicamente, né, subordinada, ou seja, de mesmo nível hierárquico, por exemplo, pode ter delegação segundo a Lei 9784. Só que cuidado, olha essa outra questão agora de número 21, complementando aqui o seu conhecimento. Mais um dispositivo da lei sendo cobrado. É facultado à autoridade delegar competência a subordinado direto para decidir a respeito de recurso administrativo. Opa, cuidado. A delegação é possível? Sim. Pode acontecer de maneira vertical, de maneira horizontal. Só que cuidado, existem alguns casos que não admitem delegação. Se você for na Lei 9784, lá no seu artigo 13, você vai encontrar 3 hipóteses que não admitem delegação. Uma forma de memorizar, através da regrinha mnemônica C no Rá, tá? C, atos de competência exclusiva não podem ser delegados. No, atos de caráter normativo não podem ser delegados. E Rá, né, que é a decisão de recurso administrativo, também não pode ser delegado. Então, seguindo a sequência da questão, você vai ver aqui, ó, que atos de caráter normativo, competência exclusiva e decisão de recurso administrativo não podem ser objeto de delegação. Então, essa questão ela está errada. Por quê? Porque ela diz que seria facultado delegar, né, a respeito de recurso. E aí viola o artigo 13 da Lei 9784, tornando essa questão uma questão errada, tá? Ponto muito importante, essa cobrança do artigo 13 é muito exigida, então vai lá e memoriza. Beleza? Questão de número 22. Olha que interessante aqui, ó, cobrando um princípio que talvez você ainda não tenha ouvido. Conforme o princípio do formalismo moderado, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, salvo quando tiver uma exigência legal. Perfeito, isso aqui é correto. Esse formalismo moderado é o seguinte, veja, a regra na Lei 9784 é nós não temos forma determinada, exceto se a lei determinar. Então, por exemplo, a Lei 9784, ela permite essa generalização, mas pode ter uma lei específica dizendo de determinada forma. Por exemplo, licitação. A Lei 8666 diz que se a contratação ultrapassar determinado limite, tem que haver, então, né, a modalidade, por exemplo, concorrência, a modalidade de tomada de preços e assim por diante. Então, naquelas hipóteses, tem uma forma determinada, mas fora aquilo, de maneira genérica, não há uma forma por conta do princípio do formalismo moderado, tá? Mais uma questão de número 23. Vamos a ela. À luz da Lei 9784, julgue o item a seguir. A autoridade administrativa tomadora de decisão
não se vincula de nenhum modo aos elementos probatórios, podendo desconsiderá-los segundo sua discricionariedade decisória. Veja bem, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando você finalizar a instrução, a autoridade poderia decidir sem levar em consideração o que tem no processo. Ora, qual seria a finalidade do processo se a autoridade decidir sem base na produção probatória? Não faz sentido. Nossa questão ela está errada. É claro que a autoridade administrativa deve considerar os elementos probatórios na hora de decidir, tá? Agora, a conclusão que ela vai chegar, ela que vai analisar ali o que é mais apropriado dentro do contexto, mas tem que considerar na decisão as provas que foram produzidas, senão haveria violação ao contraditório e ampla defesa, e esse princípio é muito relevante. Mais uma questão. De acordo com a Lei 9784, o prazo para anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Perfeito, gente. Isso aqui é muito importante. A gente também vê isso dentro do tópico de autotutela, mas vale a pena lembrar alguns pontos aqui. Essa questão ela está correta. A Lei 9784, lá no artigo 54 e tal, prevê esse prazo. E cuidado, porque de fato esse prazo ele é decadencial, ele é de 5 anos. Agora, esse prazo, que é um prazo de decadência, tá, gente? Ele, cuidado, não se aplica se a pessoa estiver de má fé. Então, por exemplo, imagine que um servidor falsificou um documento para conseguir uma gratificação. Então, o cara estava de má fé. A administração deu a gratificação. Tem 5 anos para rever e anular o ato, se estiver de boa fé. Mas se estiver de má fé, como no caso que eu disse, o prazo de 5 anos não se aplica e pode anular mesmo depois. Tá? Ponto muito importante da lei. Normalmente isso é cobrado nos concursos, principalmente quando tem o tópico decadência administrativa. Tópico de prazo de 5 anos, salvo comprovada má-fé. Mais uma questão de número 25. O administrado que se sentir lesado em decorrência de decisão administrativa poderá interpor recurso hierárquico até chegar à autoridade máxima da organização, sendo esse direito, na esfera federal, limitado a 3 instâncias. Né? Por que ele fala na esfera federal? Porque é regulação da Lei 9784. E era um concurso aqui federal. Né? É assim, Marcílio? É. Tá? Salvo disposição legal expressa, o recurso administrativo pode caminhar por 3 instâncias. Então, nós temos uma primeira autoridade que decide. Se essa autoridade decidiu e a pessoa não concordou, ela pode recorrer para uma segunda autoridade. E se, mais uma vez, essa autoridade proferiu uma decisão e a pessoa não concordou, ela pode recorrer para até uma terceira instância. Então, 3 graus distintos podem ter o curso do processo administrativo dentro da instância do processo. Então, essa alternativa, que essa frase, na verdade, assertiva, ela está correta dentro do contexto da Lei 9784. Veja, máximo de 3 instâncias, correto? Sim, salvo disposição legal diversa. Lei especial prevalece sobre norma geral. Mais uma questão de número 26 na sequência. A legislação do processo administrativo federal estabelece que a competência é irrenunciável, mas ressalva as hipóteses de delegação e avocação legalmente admitidas. A avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior é permitida apenas em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. Né? Só lembrando, a avocação é o processo inverso da delegação. Eu pego a competência de alguém para mim. Só pode acontecer de maneira vertical, é proibido de maneira horizontal. E mesmo assim, tem que acontecer, né, como nós falamos anteriormente, de caráter excepcional e com motivos relevantes devidamente justificados. Tá? Lembre-se, a avocação ela é excepcional. Ela acontece normalmente quando você tem uma autoridade, né, inferior, então você tem, sei lá, uma autoridade, né, que é um superintendente, e aí o ministro, por exemplo, vem e pega dele para si a competência de caráter excepcional e devidamente justificado. Lembrando que tem que ter hierarquia, tem que ter
essa relação hierárquica vertical, porque a vocação só acontece verticalmente, enquanto que, eu até coloquei horizontal, né, corrigindo aqui, verticalmente, só verticalmente. A horizontal é proibida. Então, enquanto a vocação só vertical, a delegação pode ser vertical e horizontal, tá? Fazendo a correção aqui, né, para que você não erre, né, de caráter, né, vertical, como nós falamos. Tranquilo? Mais uma questão de número 27. No processo administrativo, no âmbito da administração pública federal, existe o risco iminente. Existindo o risco iminente, a administração pública poderá tomar todas as providências acauteladoras, desde que a decisão seja motivada e haja prévia manifestação do interessado. Veja, a pergunta é: a administração pública pode adotar uma medida cautelar, tipo um poder de polícia cautelar para evitar um prejuízo? Pode. E veja que interessante, né? Ela pode adotar isso para proteger o interesse público. Por exemplo, né, imagine, um policial militar verifica que alguém está dirigindo bêbado. Policial militar, um agente de trânsito, ali naquela blitz, todo mundo atuando. Aí vem o agente de trânsito junto com o policial militar e apreende o veículo até que vem um novo motorista. Isso é uma medida acauteladora. Pode o Estado adotar, sim, tá? Só que essa questão ela está errada. Por quê? Porque fala aqui, ó, desde que haja prévia manifestação do interessado. As medidas, as providências acauteladoras podem ser adotadas mesmo sem manifestação do interessado. Às vezes não dá para ter manifestação. Por que, Marcílio, não dá? Imagine, né? O cara bêbado, embriagado lá, a blitz parou, o cara, né, vai lá, se defende. Vai falar como? Como é que ele vai se defender ali no meio de uma blitz? É impossível, né? Tá embriagado. Então, apreende o veículo para proteger o interesse público, para evitar outros acidentes. E depois a pessoa se defende, porque ainda é uma medida cauteladora, não é a decisão final. Então essa parte final, né, que condiciona a providência cauteladora à manifestação prévia do interessado, está errada, torna a questão, então, errada. Tranquilo até aqui? Beleza. Questão de número 28, vamos a ela. A autoridade ou o servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados, ou com o respectivo cônjuge, companheiro, parente, afim, até o terceiro grau, estão impedidos de atuarem no mesmo processo, né? Essa é uma boa questão que está com um detalhe aqui para confundir você. A questão está errada, por quê? Porque não é impedimento. Na verdade, é suspeição. Amizade íntima ou inimizade notória, na verdade, faz parte da suspeição, porque é subjetivo. O impedimento é objetivo. Então, essa questão tentou confundir você e, na verdade, seria suspeição. Mais uma questão de número 29 na sequência. A fim de evitar a anulação do processo administrativo, em regra, deverá ser exigido que os documentos juntados aos atos tenham firma reconhecida. É uma questão aí do STM. Errado, gente, errado. Essa firma reconhecida, ela não deve ser como regra, mas sim de forma excepcional. A autoridade administrativa competente, o órgão competente, só deve exigir o reconhecimento de firma para o interessado caso ela tenha dúvida da veracidade do documento. Então, por exemplo, se você vai protocolar um recurso, você não tem que ficar tendo um reconhecimento de firma sempre. Tá? Isso não é necessário. Se houver dúvida, a autoridade te pede. Então, essa questão ela está errada porque não é como regra. Tranquilo? Uma última questão de número 30 na sequência para a gente fechar uma questão interessantíssima. Recurso e revisão, instrumentos que permitem o reexame dos fatos e provas juntados no processo administrativo, se diferenciam quanto à possibilidade de agravamento da situação do processado. No julgamento do recurso, o órgão competente não agravará a situação do recorrente. Na revisão, a expressa determinação legal que permite o aumento da sanção imposta. Ótima questão cobrando entendimento jurisprudencial. Aqui a gente está falando de reformatio impejus, reforma em prejuízo. Pode haver a reformatio impejus no processo administrativo? A jurisprudência ela trata da seguinte maneira. Uma coisa é o recurso. O recurso, né, enquanto o processo está em trâmite. Outra coisa é a revisão.
A revisão acontece quando a pessoa pede que o processo já finalizado seja revisto. No recurso, admite-se a reforma em prejuízo por conta da autotutela. Então, se você recorrer, a autoridade superior pode agravar a sua situação, porque não é feito o processo civil, né? No processo civil tem a vedação à reformatio impédios. No recurso administrativo não há essa vedação. Agora, na revisão, depois que o processo já foi terminado, é proibida a reformatio impédios. Então essa questão ela está errada porque ela inverteu. Veja, ela fala que no recurso não agravará, e na verdade poderá agravar. E na revisão permite o aumento, e na verdade não permite o aumento. Então, enquanto o recurso pode ter uma reforma em prejuízo, uma reformatio impédios, a revisão não pode ter. Isso, inclusive, faz parte da jurisprudência do STJ. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Conte comigo para o que precisar. E na próxima aula nós daremos sequência com mais um tópico da banca CESP-Sebrasp sendo analisado. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!